Olá, seja bem-vindo à Automation Academy. Eu sou o professor Samuel Moreira e nós estamos estudando conceitos sobre redes industriais. Módulo 1, curso básico de redes industriais. Conteúdo teórico e prático com abordagem das principais redes industriais do mercado. Unidade 1, introdução às redes industriais. 5, protocolos de redes industriais. Os protocolos são os padrões pelos quais é estabelecida a troca de dados. Basicamente, são códigos criados para que diferentes dispositivos possam conversar, a fim de supervisionar e gerenciar uma série de processos diferentes. Nós temos como exemplo o Modbus, Profinet, Ethernet IP, etc. Bom, de forma simples e resumida, pessoal, o que é o protocolo? O protocolo nada mais é do que a língua entre os dispositivos. Você tem a camada física de transporte de dados, que é o que nós acabamos de estudar, né? Mas nessa camada física tem que ser transportado alguma coisa, tem que haver alguma troca de informação entre os dois dispositivos, concorda comigo? Só que assim, tem a camada física, mas o que vai ser transportado? Quais as informações que vão ser trocadas entre um dispositivo e o outro? Bom, as informações que vão ser trocadas, elas têm que ser embasadas em um protocolo de rede industrial, ou seja, numa linguagem, entre aspas, né, que ambos os dispositivos possam entender. Então, por exemplo, você tem lá um CLP e vai comunicar com o inversor. Vamos supor que você tenha lá o DVP14SS2 da Delta, um CLPzinho da Delta que vai comunicar com um CFW500 da VEG, que tem o módulo de Modbus RTU. Bom, a camada física é 485, mas o protocolo tem que ser o Modbus RTU, tanto para o CLP quanto para o inversor. Por quê? Porque ambos trabalham nessa linguagem, ambos foram desenvolvidos com essa lógica, com essa estrutura de bytes, você entendeu? Então, é a língua entre os dois. A camada física é o 485, mas a linguagem entre os dois é o Modbus RTU. Fazendo uma analogia, você está me entendendo. Por quê? Por que você está me entendendo? Porque eu estou falando em português com você. Agora, se eu fosse falar em tagalo, pode ser que você não entenda. Aliás, você não vai entender, né? Por quê? Porque não é sua língua. Você entendeu? Só se você for filipino. Se você for filipino, você vai me entender. Mas se você não for, você não vai entender. Entendeu? Então, assim, o protocolo é a língua entre os dispositivos. Aí, essa língua a gente chama de protocolo. Nós temos Modbus RTU, nós temos Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP e assim por diante. A camada física, o RS485, 232, 422 e Ethernet, que nós tínhamos estudado anteriormente, ela é o meio físico por onde os dados serão trafegados, por onde haverá a troca de informações, né? O meio físico por onde vai ocorrer a troca de informações entre os dispositivos industriais. Porém, o que vai ser transmitido de um dispositivo para o outro? Vai ser transmitido bytes, ou seja, dados, informações baseado em padrões de protocolos. E esses padrões desses protocolos são embasados em regras e normas administradas por órgãos específicos. Por exemplo, quando você fala Profibus e Profinet, você está falando do Instituto, da organização aqui, né? PI, por exemplo, aqui a PI Brasil. Então aqui você encontra um órgão que, vou até clicar aqui em sobre nós para a gente dar uma olhada, você encontra um órgão que rege toda a estrutura lógica do Profibus e do Profinet. Tem aqui também, se eu não me engano, o Rediase. Você entendeu? Ou seja, vou até ler para a gente dar uma olhada aqui. Ó. Associação, fundada em maio de 1999, a Profibus Brasil é uma entidade privada de associação e de associação voluntária. Entre os seus objetivos está a disseminação de informações sobre os protocolos de comunicação Profibus e Profinet, atualmente facilitadores mais importantes e completos que se trata de redes industriais. Tá? Ou seja, é uma associação que define as regras para o Profibus e para o Profinet. Ou seja, como é que esses dados vão ser transportados? Qual é a estrutura lógica?
Ah, mas o Profibus e o Profinet? O Profibus pode ser transportado, por exemplo, na camada física RS485.232? Sim, pode. Ah, mas o Profinet pode ser transportado na Ethernet? Sim, pode. Mas assim, o que são esses bytes baseados no Profinet? É uma estrutura que vai estabelecer uma comunicação e é uma estrutura com regras, é um código específico, você entendeu? E esse código é regido por uma associação, nesse caso aqui é a API. Né? O que é a API? O Profibus International está organizado ao redor do mundo em mais de 23 países da Europa, América do Norte, América do Sul, África e Oceania. Tá vendo? Ou seja, nós temos aqui, né, uma associação internacional que padroniza e define esse protocolo, tá? Que no caso aqui é o Profinet e o Profibus. Ah, professor, mas e o Modbus? É a API que define? Não, o Modbus é outra associação, né? É uma associação, que aqui eu estou no site, é modbus.org, tá vendo? E aqui no modbus.org você encontra uma associação exclusiva, entendeu? É um outro regimento, é uma outra jurisdição que rege esse protocolo Modbus. Aí se você quiser entender como é que funciona o Modbus, como é que funciona a lógica, você pode, por exemplo, aqui, ó, você carrega aqui no modbus.org, ele cai nessa página, você vem aqui, por exemplo, em Modbus, em Techno Resource, e você coloca aqui o Modbus Specification, aceita aqui os termos, e ele vai abrir para você aqui um documento, assim como você também encontra aqui na PI Brasil, mas aqui você tem que ser associado, você tem que pagar uma anuidade e através dessa anuidade você consegue aí ter acesso, pagando essa anuidade você consegue aí ter acesso a toda a documentação, inclusive a especificação do protocolo, né? Que essa parte de especificação do protocolo é muito importante para estudiosos de redes industriais e também muito importante para fabricantes de equipamentos e também para você, profissional da área, né, de automação, para você poder se aprofundar, para você poder se interagir mais, para você poder conhecer mais sobre o protocolo e também refinar o seu trabalho do dia a dia aí, né? Bom, então pegando aqui um exemplo, né, de um documento gratuito, que o Modbus é mais rápido a mostrar porque ele é gratuito e fácil de baixar. Então se você baixar o documento aqui do Modbus Specification, né, lá no site da organização Modbus, quem criou o Modbus foi a Modcon, tá, pessoal? O Modcon é que rege, que criou, na verdade, o Modbus, só que hoje o Modcon é Schneider, né? A Schneider fez a aquisição dessa empresa. Então, assim, se você baixar esse documento, você vai perceber que aqui nós temos tudo, né, em termos de informação que eu preciso para poder estabelecer a comunicação Modbus entre dispositivos. Você entendeu? Aí eu tenho, né, uma estrutura lógica para poder trabalhar, ou seja, uma sequência de bytes. E nessa sequência de bytes eu vou definir uma regra para poder estabelecer a comunicação entre os dispositivos, como por exemplo, um CLP e um inversor, um CLP e uma IHM e assim por diante, tá? Eu tenho aqui um outro exemplo, só para vocês entenderem, que eu puxei, obviamente, daquele Modbus Specification. Eu tenho aqui como é que é a estrutura de dados do Modbus, né? Como é que é o protocolo Modbus. O protocolo Modbus é formado, por exemplo, no RTU, eu tenho aqui um endereço de escravo, tenho aqui um código de função. O que seria o endereço de escravo? O endereço de escravo seria o endereço daquele dispositivo, daquele nó na minha rede industrial. Eu tenho um código de função, que esse código de função vai definir, né, se eu vou fazer uma leitura de dados booleanos, se eu vou fazer uma escrita de dados booleanos, se eu vou ler dados analógicos, vou escrever dados analógicos, aqui nos dados, de qual registro ou endereço que eu vou fazer essa leitura, né, quantos registros eu quero ler e bytes de checagem de erro, no padrão CRC 32 bits. Tá? Ou seja, para você entender tudo isso que eu estou falando, você tem que fazer um estudo, né, sobre esse protocolo através daquele documento. Porém, nós vamos estudar nesse curso, tá? Por mais que esse curso é um módulo mais básico, mas nós vamos abordar um pouquinho do Modbus em termos de bytes. Vamos dar uma analisada no Modbus, que é a rede mais clássica que nós temos aí, entendeu? Então, basicamente é isso. Isso é um protocolo. Bom, para que você possa entender um pouquinho melhor, né, isso que eu acabei de falar,
Eu fiz aqui um projetinho bem simplesinho, tá? Usando o Codesys, tá? Para que você não, para quem não sabe o que é o Codesys ele é um software de programação de CLPs. Vários fabricantes aí do mercado utilizam o Codesys, como por exemplo a Turk utiliza Codesys, a Festo utiliza Codesys, a Altus utiliza Codesys, tá? Altus, né? Utiliza Codesys. Ou seja, nós temos aí vários fabricantes do mercado que trabalham com essa plataforma, tá? Para se programar um CLP. O que eu fiz aqui? Aqui eu criei um servidor local, um PLC virtual, tá? Não é nenhum hardware físico, mas sim um PLC virtual. E eu criei aqui uma lógica de ladder bem basicona, onde eu tenho aqui um contato NA que vai acionar um motor, por exemplo. Vai acionar uma saída que vai ligar um motor, uma partida direta, por exemplo. E eu quero mostrar para vocês o que seria, né, esses bytes, o que seria esse protocolo Modbus. Aqui eu tenho um software exclusivo da Automation Academy, tá, que é um software analisador de rede que você vai utilizar aqui no curso para você entender como é que funciona a rede Modbus. E aqui, pessoal, eu consigo definir a estrutura de todos os bytes que eu vou enviar para o meu nó escravo, aqui, nesse caso aqui que é um CLP, tá vendo? E eu vou acionar o motor. Usando o quê? Ao invés de eu ter, por exemplo, aqui um CLP, eu ter, por exemplo, um EHM, o que eu tenho aqui? Eu tenho um analisador de rede onde eu posso transmitir as informações aqui a nível de byte para o meu outro dispositivo. E se eu tiver configurado corretamente aqui os bytes, baseado nessa especificação que nós baixamos aqui direto do fabricante, né? Da organização que rege, né, a rede industrial, se tiver tudo ok, ele simplesmente vai acionar o motor. Tá? Que é o que aconteceria se você clicasse, por exemplo, com o botão na HM, ou se você tivesse colocado, por exemplo, uma função supervisório, né? Ou o seu próprio CLP mesmo poderia fazer isso. Né? Vamos imaginar que esse analisador aqui seria o CLP mais destrinchado. Imagina que você abriu o CLP assim e você está vendo os bytes que estão sendo enviados e recebidos ali, né, Vamos imaginar que você abriu o CLP e está vendo que está entrando e que está saindo ali em termos de bytes, né, baseado no protocolo Modbus. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu vou enviar uns bytes baseado no Modbus TCP. Então tem um cabeçalho padrão, onde informa alguns bytes aqui que são padrão desse cabeçalho, que não vem ao caso a estudar agora, né, nessa aula, porque essa aula é mais introdutória. Configura aqui o endereço do meu nó escravo aqui, que eu estou usando, por exemplo, um PLC, tá vendo? O meu PLC aqui é um nó escravo, e vamos imaginar que isso aqui seja um supervisório, entre aspas, né? É um analisador de rede, mas vamos imaginar as informações que saem do supervisório para o CLP. Esse software, ele permite você visualizar isso, tá? Então aqui o endereço dele é 255 na rede, o código de operação aqui, que é um outro byte baseado na especificação do Modbus aqui, tá? Que é para escrita de dados do tipo booleano. Por que é booleano? Como eu vou acionar um motor aqui, só vou fechar esse contato aqui no meu ladder, né? Através de troca de informações de rede industrial. Isso aqui é uma informação booleana, né? Então é código 5. O endereço que eu configurei aqui para esse cara é o 00. Tá? Se eu dar uma olhada aqui na especificação, eu já sei que ele é um endereço 00. Por quê? Porque é o primeiro. Esse aqui é a primeira memória que eu criei. E todas as memórias começam no endereço 0. Então, se é a primeira, ela é o endereço 0, tá? Aqui no meu projeto. Aqui eu coloquei quais são os dados. Vou acionar o motor, então vou jogar 2550. Na hora que eu colocar em enviar, o que ele vai fazer? Ó? Ele disparou a informação lá para o PLC. O PLC entendeu e acionou o motor. Tá vendo? Ó? Olha lá. Ó. Já acionou o motor e o próprio PLC já responde para mim com as informações, dizendo assim, olha só, eu recebi as informações que você me mandou via Modbus e eu estou te dando um feedback com outros bytes para você saber que eu realmente recebi e processei as informações, tá vendo só? Então eu envio essa estrutura aqui de bytes e eu recebo essa estrutura. Obviamente que isso aqui é uma operação bem simples, né? Bem
É uma operaçãozinha bem básica para você entender o que é um protocolo. Então, o protocolo é isso aqui, são esses bytes aqui que são trafegados. Quando você trabalha com o CLP, né, ali na vida real, ali no dia a dia, na produção, CLP, mãe HM, o inversor, você não precisa escrever esses bytes na unha. Não, não há necessidade de você fazer isso. Por quê? Porque a própria IHM, o próprio sistema supervisório, o próprio CLP, ele já ele já faz isso para você. Ele já monta isso para você. Basta você configurar ele corretamente, mas ele já monta isso para você. Isso que eu estou mostrando aqui é uma exclusividade do curso, é um analisador que eu desenvolvi do zero. Você não vai achar em nenhum outro lugar aí na internet, tá? É um analisador que eu mesmo desenvolvi, que é para facilitar o seu entendimento na hora de fazer o estudo da rede industrial. Você entendeu? Isso aqui é um analisador que eu criei para você, aluno, entender como que funciona a rede, né? Tudo bem que aqui está um passo além, mas só para você entender o que é o protocolo, tá vendo? Então assim, eu configurei os bytes conforme o protocolo Modbus, certo? Reg, mandei de forma correta, ele entendeu e ligou o motor. Se eu quiser desligar, agora eu vou configurar ele novamente aqui, para você só conferir, ó, vou configurar ele novamente aqui os bytes, e você vai perceber que ele vai desligar o motor. Olha lá, eu vou enviar os bytes novamente. Ó. Tá vendo? Ó, desligou. Ou seja, eu enviei as informações de forma correta, baseado nas especificações do protocolo. Olha lá. Aí ele entende perfeitamente. Olha lá, ele liga e ele desliga. Tá vendo só? Por quê? Porque eu estou enviando as informações padronizadas no protocolo Modbus. Você entendeu o que é protocolo, a diferença entre protocolo e camada física? A camada física que eu estou usando aqui é a camada física Ethernet. Por mais que aqui está uma rede local que eu estou fazendo a simulação. Inclusive, você vai fazer essas simulações aí na sua casa, você entendeu? Então, assim, se fosse um CLP de verdade, eu deveria fazer o quê? Eu deveria colocar o IP relacionado ao CLP de verdade. Mas nesse caso aqui, como que é uma rede local, estou colocando o IP local, que é o padrão 127.0.0.1. Tá? Com a porta 502 para o Modbus, que é a porta padrão. Então, assim, o que eu quero que você entenda é a camada física que é a Ethernet, mas na camada física Ethernet eu posso usar um Profinet, posso usar Ethernet IP, porém eu também posso usar o Modbus. Ou seja, camada física é a Ethernet, mas o protocolo pode ser Modbus, pode ser Ethernet IP, pode ser Profinet, pode ser N protocolo diferente. Você entendeu? Neste caso aqui, é o Modbus. Você entendeu? Esse aqui é o protocolo Modbus. Então a estrutura dos bytes que eu tenho aqui é baseado no Modbus. Se eu for, por exemplo, partir para um Profinet, não são esses bytes aqui, são outros bytes com outras configurações, com outras lógicas diferentes. Certo? Eu gosto muito, gente, de utilizar esse analisador, porque esse analisador ele abre a sua mente na hora de você fazer o entendimento sobre os protocolos, porque quando a gente fala, são os bytes, beleza, mas pode ser que gere uma confusão aí na sua mente. Pô, mas o que são esses bytes, né? Esses bytes é isso que eu acabei de fazer a demonstração, tá? Aqui, gente, eu tenho alguns exemplos, né, de protocolos industriais. Então, por exemplo, na camada física Ethernet eu posso rodar Modbus, Profinet, Ethernet IP, posso rodar o OPC, que é um outro padrão, DeviceNet. Na camada 485 eu posso rodar tranquilamente Modbus RTU, posso rodar o Profibus, né, do jeito que eu estou mostrando aqui. Aí eu tenho algumas redes industriais que têm camadas físicas exclusivas, como o IO-Link, o ASI, que são redes que têm a camada física exclusiva, Kenopen, que tem a rede específica e exclusiva, o HART também, que é uma rede exclusiva, e assim por diante, né? Só exemplificando, o Modbus, Profinet, o Modbus eu posso usar entre supervisório e CLP, o Profinet eu posso usar, por exemplo, entre CLP e inversor de frequência, CLP e servo, CLP e sistema de visão, o Ethernet IP mesma coisa, CLP e servo, CLP e sistema de visão, CLP em IHM e assim por diante. O EtherCAT, que também roda na camada física Ethernet, eu posso usar entre CLP e servo motor. O IO-Link é uma rede que eu posso usar entre CLP e IOs remotas, né, para poder conectar instrumentos, instrumentação, sensores inteligentes.
O ASI é a mesma coisa. O Canopy eu posso usar entre CLP em inversor, CLP em módulos remotos também. DeviceNet eu posso usar em CLP, em inversor. Também posso usar em IHMs. O APC, que é um protocolo intermediário, né? Eu posso utilizar eles também pela camada física Ethernet. Então, por exemplo, eu tenho meu supervisório que comunica com o servidor OPC e esse servidor OPC troca dados com o CLP, ou seja, ele é um protocolo intermediário, padronizado, muito utilizado. E o HART, né, que é um protocolo aí semelhante ao ASI e o IO-Link, que é para trabalhar com sensores e transdutores inteligentes. Tá legal? É isso aí. Essa aula foi mais uma abordagem, né, mais superficial sobre o que é um protocolo. Obviamente que eu confesso para você que é um curso para cada protocolo, porque são muitos, é um protocolo muito extenso, tem muitas aplicações. Então, assim, abordar tudo uma aula só não tem como. Essa aula foi mais uma introdução, foi mais mostrar para você o que é uma rede industrial, o que é um protocolo de comunicação industrial. Obviamente, conforme o andar do curso, nós vamos estudar mais, né, cada um dos protocolos e entender como é que funciona, né, a dinâmica dos bytes na parte de transmissão de dados. Tá legal? É isso aí, gente. Até a próxima.